Lula falou em bom senso. O que você achou desse referendo lá na Venezuela? De que maneira isso pode respingar aqui no Brasil? Porque, claro, né, a oposição a Lula já começa lá, a Venezuela e não sei o quê. Olha a atuação de Maduro. Lula tem que se meter nessa história. Ele ainda não comentou o resultado, né? Ele falou antes, falou, eu espero bom senso, a gente não quer confusão, a gente quer paz e tudo mais. Como é que você vê aí o posicionamento do Brasil em relação ao referendo da Venezuela? Bom dia a todos. Pois é, uma das grandes, uma coisa que o Lula sempre repete, né, é que a América do Sul não tem conflitos regionais dessa envergadura. Ele vai perder esse discurso, obviamente, e coloca ele numa saia super justa, né, Fabiola? Eu mesmo tenho recebido mensagens que falam depois da Ucrânia, né, queremos ver a posição do Lula sobre a Venezuela, se a Venezuela invadir um país vizinho, né, ou tentar anexar um território diante de um plebiscito, enfim, traz complicações, obviamente, para o discurso do Lula. Mesmo que o Lula não se meta nessa situação, vão meter ele na situação, vão colocar ele na situação, vão cobrar dele um discurso, vão cobrar dele um posicionamento. Então, é uma confusão que não é do Lula, mas que ele vai ter que enfrentar, né, Fabiola? E gerando um desgaste aí mais um desgaste aí no front externo com o qual ele não estava contando, não pelo menos nesse curto prazo. Então, agora é esperar para ver o que a Venezuela vai, de fato, fazer diante desse plebiscito, se vai às vias de fato ou não, Fabiola. Achei ótimo. Mesmo que o Lula não se metem ele lá. E é assim, Tudo que já tem estão, tá todo relação mundo já comentando aqui, é isso. tudo que tem É. relação com a Venezuela, os dirigentes, né, os presidentes do continente são cobrados a se posicionar. Então, é isso, vamos ver o que vai acontecer. Mais um desgaste aí que o Lula não precisava ter no fronte externo, né? E nesse caso aí, viu, Mônica e Fabiola, acho que qualquer que fosse o presidente, o Brasil dificilmente ficaria distante de uma encrenca como essa, né? A Guiana, a Venezuela, ambos têm fronteira com o Brasil e o Brasil tem pretensões de liderar o continente, né? Não dá para ficar alheio a isso, inclusive porque, na eventualidade que agora todo mundo considera remota de uma aventura bélica do Nicolás Maduro na Guiana, a chance de internacionalização desse conflito é muito grande, porque tem lá uma multinacional americana explorando petróleo, tem a China explorando minérios, quer dizer, isso não ia ficar entre Venezuela e Guiana apenas, né? Então não dá para o Brasil, fosse quem fosse, até o Bolsonaro, que era uma nulidade diplomática, teria que se posicionar nessa matéria, né? Porque não dá para o Brasil admitir que isso role e que o Itamaraty ou que o inquilino do Palácio do Planalto fique inerte, né? Isso é um É. problema grave. Agora, é torcer para que o Nicolás Maduro esteja apenas fazendo teatro eleitoral. Do contrário, vamos ter problema. Vamos Só sair fazer da. um acréscimo, Fala. só fazer um pequeno acréscimo. Eu acho que o Bolsonaro, claro, qualquer um teria que se posicionar, mas para o Bolsonaro talvez fosse mais fácil, que ele já sairia condenando e ponto. O É. Lula tem a pretensão, a ambição e consegue, ele tem essa ambição de ser uma liderança no continente e de estabelecer diálogo com as diversas forças do continente. Então, para ele é mais difícil simplesmente atacar o Nicolás Maduro com quem ele pretende manter diálogo, não necessariamente apoiá-lo em tudo, mas manter o diálogo. Então ele fica numa situação mais complexa, porque ele teria que criticar e não vai querer criticar porque não vai querer cortar as pontes, né? Me contaram uma historinha, se eu tiver 5 minutos aqui, Fabiola, que quando o Evo Morales invadiu as dependências da Petrobras, quando ele nacionalizou o petróleo, apesar de ele estar certo, né, e de o Lula concordar com a pretensão dele, porque o que está embaixo da terra é dos bolivianos, não seria dos brasileiros, ele ficou chateado, obviamente, porque o Evo Morales não apenas nacionalizou, mas fez um teatro, foi lá com as Forças Armadas Bolivianas, invadiu, até o Lula foi muito cobrado, e ele falava: vocês querem que eu declare guerra à Bolívia, porque ele fez essa confusão lá? Não vou declarar guerra à Bolívia. E me contaram, na época, o Marco Aurélio Garcia, que era o assessor especial dele para assuntos internacionais, que um dia o Lula chegou para o Evo Morales e falou assim: Evo, você ganhou uma eleição, você não ganhou uma revolução. Então, não dá para você fazer tudo como você quer, da forma como você quer. Se você está jogando o jogo,
né, você tem que jogar o jogo e agir de acordo com as regras do jogo, mesmo que você as considere injustas. Mas então é só para, eu acho que o Lula fica numa saia um pouco mais justa, né? O Bolsonaro sairia atirando, né, Josias, eu acho, sem É maiores verdade. consequências, porque não tem. Não, Agora, você vê que quando foi e a o Lula, Rússia, o Bolsonaro moderou, porque é aí verdade. era uma outra coisa que estava em jogo. E o Lula, Ó, dada a responsabilidade que ele tem, né, ele mandou já o Celso Amorim foi 2 vezes a Caracas, né, para tentar mediar isso e tal. Você tem toda a razão. O Lula tem um pouco mais de. Ele tem responsabilidade, né, até porque ele tem até apreço pelo personagem, né? E essa proximidade leva a que ele tenha essa maior responsabilidade. E convenhamos, né, a diplomacia brasileira renasceu, né? Porque o que o Bolsonaro fez era inqualificável, né? Portanto, muito fácil de qualificar.